Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se sua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se sua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se sua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se sua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Glória a Deus. Gente, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa série Contemplação. E como vocês lembram, no episódio passado, a gente tratou de que alegria foi proposta para Jesus desde antes da fundação do mundo, que fez ele habitar neste mundo, a única recém-nascido, a única criança que já veio para este mundo sabendo que ia morrer. Já veio para este mundo para morrer. Então, que proposta teria sido essa que a gente falou lá em Colossenses, que foi dita para ele, e que, em mais, existem outros textos na Bíblia. Por exemplo, Isaías 53 diz assim mesmo, que agradou a Deus moer o Filho, moer Jesus. Em Isaías 53 também diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho, um trabalho que seria penoso em todos os sentidos, em todos os quesitos, em todos os detalhes. E ele se alegrou, mesmo assim. Então, o que foi proposto para Jesus que fez ele tomar essa decisão unânime, sem questionar, passar por tudo, mas que ele viu que o resultado seria satisfatório? Como diz a letra dessa música, Deus, ele é um Deus alegre, é um Deus satisfeito. Como diz o comecinho dessa música, Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Deus é um Deus de paz. E é isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Porque às vezes a gente tem a definição, ou muitas pessoas têm a definição de Deus como Deus sendo um Deus ranzinza, como Deus ser um Deus irado, como Deus ser um Deus sádico, que está na expectativa de se vingar, de maltratar, de retribuir. E a gente vai descobrir que Deus é um Deus alegre e satisfeito.
porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Que fruto desse penoso trabalho? É o nascer de novo em Deus. É o saber que agora nós poderíamos ser morada dele. Nós poderíamos nos relacionar com ele dia a dia após dia, sem interrupções. Saber, como a gente falou no episódio passado, que agora, por conta desse novo nascimento, por conta de nós sermos morada dele, agora nós podemos agradar a Deus com fé. Também na nossa relação com ele, mas também na nossa relação interpessoal. E nós vamos descobrir nesse episódio que Deus não é um Deus que está na espreita para nos chicotear, para nos fazer o mal, mas ele é um Deus satisfeito na obra do Filho. Agradou a Deus moer Jesus porque ele viu, e a Bíblia diz lá em Isaías 46:10 que Deus é um Deus que ele sabe o final desde o começo. Deus já sabe o final desde o começo, ele nos trata mediante o olhar desse final, o olhar desse último dia, da perspectiva atemporal que transcende o nosso entendimento. E é por isso que ele nos oferece e ele nos convida a viver uma paz que excede todo o entendimento. Nós vamos ler um texto que vai explicar melhor a respeito disso que nós estamos falando. Lá em 1 Timóteo 1, verso 11, diz assim mesmo: esta sã doutrina. O que é sã doutrina? É algo que não pode ser variável, é algo que é inestimável, é algo que é inegociável. Essa sã doutrina, que sã doutrina é essa? Verso 11 diz assim mesmo: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi concedido. Ou seja, as boas notícias que foi concedido a Paulo é algo glorioso. É algo que não é mensurado. Não tem valor somente humano ou um valor subestimado. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado. O evangelho, ou seja, as boas notícias do Deus bendito. A sã doutrina das boas notícias do Deus, e essa palavra bendito é a mesma palavra de bem-aventurado, de bem-aventurança. Ou seja, as boas notícias do evangelho do Deus mais que feliz. Mas Vitor, como é que a gente pode explicar que Deus ele é feliz, agradado, definido, satisfeito, se a gente vê o que acontece no mundo? Gente, como eu disse, em Isaías 46:10 diz que ele conhece o fim desde o começo. A gente não conhece o fim. Deus, ele enxerga, para que a gente entenda, de um ponto de vista panorâmico, onde o passado, o presente e o futuro ele acontece simultaneamente. Não existe realidade que passou para Deus, mas ele é um Deus que habita acima do tempo ou fora do tempo. Então ele viu a obra que foi confiada a Jesus, que Jesus cumpriu, e isso satisfaz o coração do Pai. Porque antes só tinha o unigênito Filho de Deus. Agora todos nós, como diz o evangelista João, em João capítulo 1, todos nós que cremos temos o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora Deus não é somente Pai, somente de Jesus e Criador dos anjos e Criador dos seres humanos. Não, agora Deus ele é Criador dos anjos, Pai de Jesus e Pai daqueles que creem pela fé na filiação que foi concedida pela obra e pelo projeto consumado do Filho. E isso agrada o coração do Pai. E quando a gente tem esse entendimento pela fé, tanto no agora quanto no vindouro,
pela obra terminada, finalizada, completa do Filho, a gente agrada a Deus também, sabendo que nós cremos nisso, que Ele realizou. Então é a boas notícias, é o Evangelho do Deus realizado, satisfeito. E Deus, e a realização do Pai não é aquela realização megalomaníaca. Ai meu Deus, eu preciso, eu necessito, eu quero, eu vou criar os seres humanos para eu ser adorado, eu vou fazer isso para que eu receba dos seres humanos. Não. Deus, ele já tinha isso antes da criação da terra e dos seres humanos. Ele já tinha uma adoração que não parava nunca, uma adoração perfeita dos anjos, dos seres celestiais, das criaturas celestiais. Então Deus não nos fez para isso. Mas Ele é um Deus que é definido pelo amor. E o amor, ele não sabe fazer outra coisa se não for amar. Então um amor que é incomensurável, ele inunda e ele transborda. É por isso que ele nos cria para inundar em amor. E para que seja algo relacionável, precisa ser algo de duas vias. Que nós também tenhamos essa escolha, essa liberdade em escolhê-lo, em também aceitar ser amado por Ele, e também de forma humana, de certa forma menor ou improporcional, porque não tem como a gente amar a Deus de forma proporcional, também retribuí-lo em amor. Então é esse o fruto do penoso trabalho de Deus que fez Ele moer Jesus com satisfação. Porque agora Ele teria outros filhos para também amar e também se relacionar com Ele. E como Ele já viu o último dia, o dia da sua volta, porque Ele está fora do tempo, em Apocalipse diz que os justos, os salvos, seriam como areia do mar, imensuráveis, impossíveis de ser medidos. E todas essas pessoas que estão incluídas pela fé, em nome de Jesus, cada um de nós estaremos ouvindo aqui essa mensagem. Nós também vamos ter esse prazer, essa realização de viver, de conviver com Ele mais e mais. Agora com um novo nome, agora não mais com a limitação dessa carne, agora não mais com a limitação dos sistemas, da cultura, da sociedade, impostas, da tentação, do pecado, desta vida somente. Porque nós temos a graça de nos relacionarmos com Deus, mesmo habitando aqui, mesmo sendo tentado aqui, mesmo sendo ferido aqui, mesmo sendo influenciado aqui. Mas nós já temos essa dádiva, esse privilégio. Mas será muito melhor no tempo vindouro, naquilo que Ele também já planejou e quer que cada um desfrutamos disso também. É por isso que a Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Então nós já temos esse privilégio de viver tempos de céu na terra aqui. De forma parcial, de forma menor, de forma inferior, como será um dia, mas nós já temos. E Deus é satisfeito nessa obra, Deus só é satisfeito no Filho, cara. O ministério do Espírito Santo que hoje atua, que hoje é vigente, principalmente nesse tempo, ele só é para enaltecer o Filho. João capítulo 14 só fala a respeito disso. O Espírito Santo não vem para falar de si mesmo, o Espírito Santo vem para falar do Filho. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós. E ele vai habitar em vós para sempre. O Espírito Santo vem enaltecer a obra do Filho, a concretização do Filho. É por isso que o Evangelho é totalmente cristocêntrico. E para finalizar a mensagem, eu não poderia finalizar se eu não falasse de Romanos capítulo 4. É um texto que eu sempre gosto de citar. Romanos capítulo 4 fala assim mesmo: olha, digno é o trabalhador do seu salário. E aqui ele não está falando de emprego, de CLT, de carteira, de qualificação profissional. Ele fala assim mesmo: digno é o trabalhador do seu salário. E o que ele trabalha não é lhe dado como um favor.
Ele está fazendo analogia a essa troca. Mas olha o que ele quer falar realmente, o apóstolo Paulo. O que aquela pessoa que é digna do seu salário e trabalha, o que ele recebe não é um favor, mas é uma dívida. Mas aquele que crê no Deus que justifica o ímpio, isso lhe será imputado como justiça. Então, como eu disse, às vezes a gente acha que Deus é um Deus sádico, que Deus é um Deus ditatorial, que Deus é um Deus tirano. Então a gente se relaciona com Ele, no melhor das hipóteses, como Ele sendo o nosso patrão, como Ele sendo o nosso chefe. E às vezes não porque Deus quer dar, mas o que resta Ele fazer, por esse olhar que nós temos dele, a gente acaba recebendo dele o quê? Um salário. Mas Deus, como Ele é um Deus feliz na obra do Filho, Ele não nos queria nos dar um salário. Ele nos queria nos dar a mesma coisa que Ele deu para o Filho, ou que Ele daria para o Filho unigênito dele, que depois passou a ser primogênito de muitos. A vontade de Deus era Ele dar tudo aquilo que somente o justo Jesus mereceria, porque Ele deu para o justo Jesus aquilo que Ele não mereceria, mas que nós mereceríamos. Essa é a mudança, essa é Barrabás. Essa foi a troca de Jesus por Barrabás. Então o relacionamento que Deus queria conosco não era um relacionamento de patrão e empregado, mestre e súdito, chefe e empregador, empregado. Mas Ele queria que nós sabêssemos que por causa da obra do Filho, hoje nós somos um com o Filho. E a mesma coisa que Ele daria para o Filho, que era Cristo, somente aquilo que Jesus mereceria, porque Ele é o ser humano perfeito. E Deus podia dar o que quisesse para o Filho, não somente pela filiação, mas por mérito que Ele provou também aqui na terra, que Ele poderia andar por 33 anos e meio sem pecado. Então, por mérito, depois por herança, depois por filiação, o que Ele poderia dar para o Filho, o que Ele queria dar para o Filho, Ele quer dar para a gente também. Mas nós não entendemos a obra do Filho nas nossas vidas, a concretização do Filho em nossas vidas. É por isso que 2 Coríntios 5, 21 diz assim mesmo: aquele que não tinha pecado, o Filho, Cristo, se fez pecado, se tornou pecado. Olha a relação. Olha a regra de 3. Para que nós, que não mereceríamos nada, só mereceríamos o castigo de Deus, fôssemos considerados justos. E é por isso que ele diz para Abraão, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Ele fala: aqueles que não vivem por um salário, mas crê no Deus que justifica o ímpio, que trocou aquilo que Jesus mereceria e puniu Jesus por aquilo que a gente merecia. Depois, pegou aquele que não merecia, que é cada um de nós, e deu para esse, que é cada um de nós, aquilo que somente o justo merecia. Não tem como ele não ficar feliz com isso, porque tem gente que tem desfrutado e usufruído disso. É por isso que é uma mudança de mentalidade. Então Deus, Ele é um Deus satisfeito, alegre nisso, em pessoas que vão vivendo pela fé, em pessoas que sabem que desde já, mesmo com todas as turbulências, com todas as intempéries, estão vivendo essa realidade, esse reposicionamento, essa ressignificação no Evangelho, na sã doutrina de Cristo Jesus. Que vocês possam ficar com essa mensagem. Até a próxima. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse texto está escrito em Neemias 8. Então nós somos fortalecidos todos os dias quando nós sabemos que Deus está alegre. Por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, não somente, mas por aquilo que o Cristo fez. E aquilo que Cristo fez que a gente sabe e significa isso para a nossa vida e faz sentido na nossa vida porque a gente recebe isso, aí as coisas da nossa vida vão entrando nos trilhos e nos eixos com o tempo. Mas Deus já é feliz, porque Ele sabia o que o Filho faria, o que o Filho aguentaria.
e ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Valeu, até a próxima.